Quando fores construir uma casa, faça todos os planos, os projetos, para que começando não fique pela metade, passe vergonha. Então, a ansiedade, ela é importante, ela é necessária, mas você precisa controlar essa ansiedade. A ansiedade descontrolada evolui para fobia, e aí tem as fobias: medo de animais, medo de altura, medo do escuro, medo de sair na rua, medo de andar de avião. São várias fobias. E pode evoluir também para o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, foi falado, leva a pessoa a ter um ritual. Uma pessoa fecha a porta. Será que fechei a porta? Confere. Será que fechei? Confere. Então ele vai umas 10 vezes só nisso. Vai, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, até que confere, fechou, sai. O transtorno obsessivo compulsivo em lavar as mãos. Bactéria tomou conta. Então, lavar as mãos, lava as mãos. Ainda está suja, lava as mãos, ainda está suja, lava as mãos, ainda está suja. Então é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo também pode levar à jogatina. A pessoa tentar satisfazer o seu interior através do jogo. Então a pessoa joga compulsivamente. Então, problema financeiro, solução, a Mega Sena. Aí, para complementar, diz: a Mega Sena acumulou. Aí pronto, quem está no transtorno obsessivo compulsivo por jogo, está preso lá, fazendo sempre o ritual, fazendo as suas jogadas, a sua fé. Então, transtorno obsessivo compulsivo é uma evolução já da ansiedade. Fobia também é evolução da ansiedade. Quando isso acontece? Quando a ansiedade está descontrolada. Mas a ansiedade é bom? Excelente. É bom ter ansiedade, porém não ficar inquieto. E aí a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O apóstolo Pedro diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí Jesus diz: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus padais. Quem cuida dele? Deus. Se Deus cuida dele também, por que não vai cuidar de você? Então, se tranquilize, relaxe, respire profundo e viva a sua vida. Não como sendo refém da ansiedade. Não tendo a ansiedade como prisão, mas livre, liberta. Utilize a ansiedade de forma consciente. Se sentir que ela está fugindo do controle, respira e busca ajuda se for necessário. A melhor ajuda é Deus. Deus é a melhor ajuda para alguém que está em ansiedade descontrolada. Amém? Muito bem. Então, concluímos ansiedade. Vamos agora para depressão. Depressão. Muita gente tem falado sobre depressão como a doença do século. Depressão, a doença do século, depressão. Mas muitas vezes nem sequer sabe o que é depressão. Apenas reproduz o que as pessoas falam, depressão. E qualquer coisa já está dizendo: eu estou com depressão. Mas a depressão, nós vamos entender agora que ela é um estado reduzido no funcionamento psicológico e mental, frequentemente associado com sentimentos de infelicidade. Logo aí, a gente já percebe vários sintomas. Então a depressão não é apenas os sintomas. Para se dizer que a pessoa está com depressão, é necessário observar vários sintomas. Então, um sintoma
Observe, funcionamento psicológico, mental, frequentemente associado a sentimento de infelicidade. Então a pessoa começa a se sentir infeliz. E aí deve-se entender a diferença entre depressão e humor deprimido. Humor deprimido é um sintoma da depressão. A depressão é um conjunto. O humor deprimido é um sintoma. Então muitas vezes a gente vê as pessoas confundindo o humor deprimido como depressão. Vê alguém com humor deprimido, que é a melancolia extrema, a pessoa fica entristecida, a pessoa fica cabisbaixo, a pessoa fica desmotivado, aí alguém diz que está com depressão. Pode não ser depressão, ser apenas humor deprimido. A depressão é um transtorno afetivo, logo ele está relacionado à afetividade. Caracterizada por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade da vida. Então a depressão está ligada justamente ao humor deprimido, que é um dos sintomas da depressão, mas que não é a depressão em si. O afeto, o que é o afeto? O afeto é a parte do nosso psiquismo responsável pela maneira de sentir e perceber a realidade, a afetividade. Então, a parte psíquica que é responsável pelo significado sentimental de tudo aquilo que vivemos. Então, uma pessoa que tem um afeto pela vida, uma pessoa que tem um afeto pelo estudo, uma pessoa que tem um afeto pela família. Então, a afetividade é o sentimento, o prazer pela vida e tudo o que o cerca. Isso é afetividade. E a depressão vai atacar justamente essa parte da afetividade. O quadro de depressão é mais variado possível, de acordo com a personalidade da pessoa deprimida. Aí vem outra coisa que vocês precisam entender. A depressão, ela se mostra ou ela demonstra de forma diferente de pessoa para pessoa. Nós sabemos que cada pessoa tem uma personalidade própria. Assim como as digitais dos dedos diferem uns dos outros, a personalidade difere uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo os gêmeos univitalinos, que conviveram durante 9 meses no ventre da mãe da mesma placenta. Nem mesmo os gêmeos univitalinos têm a personalidade igual. São diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, dependendo do tipo da personalidade, é como vai se manifestar a depressão. Tá? Da mesma forma como cada um de nós reage diferente aos sentimentos, cada um terá uma maneira pessoal de manifestar a sua depressão. Segundo o diagnóstico, Manual de Diagnóstico Médico, DSM, os sintomas relacionados à depressão são estado deprimido, que é humor deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, sentir-se melancólico, triste a maior parte do tempo. Se bem que, como eu falei, vai depender da personalidade. Enquanto uns podem ir para a melancolia, outros podem ir para a extravagância. Já aconteceu o caso de pessoas brincando com a família, no trabalho, sorrindo bastante, e quando chega no final do dia comete um suicídio. Mas ele estava tão bem, ele estava sorrindo tanto, brincando tanto. A forma que ele reagiu frente à depressão que ele vivenciava foi não com humor deprimido. E como perceber alguém? Observando a sua alteração afetiva. Observando a sua alteração. Você vai perceber o
normal desta pessoa. Se a pessoa normal, ela é brincalhona, extrovertida, é uma coisa. Mas se a pessoa não é brincalhona, não é extrovertida, e de repente amanhece o dia, brincalhona, extrovertida, ela já está apresentando uma alteração do comportamento. E é justamente essa alteração do comportamento que deve ser observada. A pessoa brincalhona, a pessoa extrovertida, de repente ela se fecha. Amanhece o dia fechado, não quer conversar com ninguém, calado. Essa pessoa está apresentando uma alteração de comportamento. Então é justamente a alteração de comportamento que vai levar você a observar se a pessoa está apresentando um sintoma da depressão. Tá? Se a pessoa é calada o tempo todo e ele está calado, é porque ele é dessa forma. Mas se ele não é calado, ele é extrovertido e de repente está calado, alguma coisa está acontecendo. Tá? Então é uma alteração do comportamento. A outra, o outro sintoma, a anedônia, que é o interesse diminuído ou a perda de prazer para realizar as atividades de rotina. Então a pessoa de repente não tem estímulo mais para realizar as atividades de rotina. O que isso significa? Alteração de comportamento. Ele não era assim, agora está estimulado, sem interesse. Aí eu falei para vocês sobre a afetividade, que é o prazer em realizar, em ver e conviver com as coisas. De repente, se ele muda esse interesse de viver e conviver com as coisas, e até que o trabalho ele está desmotivado, pode ser um sintoma a mais que apresenta a depressão. Desmotivação para realizar as atividades de rotina. Outro sintoma, sensação de inutilidade ou culpa excessiva. A pessoa começa a se sentir inútil. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, sou nada. Ou sentimentos de culpa. Eu tenho culpa. Começa a sentir culpa. Esse sentimento de culpa é um autoflagelo psíquico que ele está sofrendo. E esse autoflagelo psíquico que ele está desenvolvendo aponta justamente uma alteração também de comportamento. É outro sintoma. Outro sintoma é a dificuldade de concentração, habilidades frequentemente diminuídas para pensar e concentrar. Então ele já não tem habilidade para pensar, para se concentrar. Ele vive um desvaneio na vida. Ele está à toa. Alterou o comportamento dele. Porque uma pessoa normal, ele tem foco. Uma pessoa normal, ele pensa, ele raciocina. Se ele de repente está tendo dificuldade para realizar as atividades de rotina, de repente ele está parado, ele não está pensando, então isso mostra que há uma alteração psíquica, e essa alteração psíquica é um sintoma também da depressão. Outro sintoma é a fadiga. A pessoa se sente fadigada, como se estivesse carregando um caminhão sobre as costas. Esse peso que ele sente é justamente sintoma que pode caracterizar a depressão. Tá? É um dos sintomas que pode caracterizar a depressão. A fadiga. Outro ponto que pode caracterizar também sintoma da depressão é o distúrbio do sono. E aí vai depender também da personalidade. Alguém dorme o dia, à noite e não quer mais se acordar. O que é que está acontecendo com ele? Na verdade, ele está apresentando uma fuga. O sono para ele é uma forma de fugir da realidade que ele está vivendo. Como uma pessoa em depressão tem todos os outros sintomas já demonstrados, ele quer fugir. Ele não tem mais o interesse pela vida, ele não tem mais o interesse pela rotina, ele não tem mais o interesse pela própria natureza. E aí ele quer fugir.
e a forma que ele encontra para fugir é através do sono. Então ele se isola e vai dormir. É um sintoma. Mas ele pode também, dependendo da personalidade, apresentar o contrário. Passa a ter insônia, não consegue dormir, dia e noite sem dormir. Aí vai para medicamentos, e às vezes ele não quer mais nem aceitar medicamento, porque ele já está vivendo uma depressão, e aí a gente vai ver daqui a pouco os níveis de depressão que se apresentam. Então, insônia ou sono profundo pode ser também sintoma da depressão. Agora veja bem, você vai ver a diferença observada no comportamento, tá? A diferença observada no comportamento. Se uma pessoa, ela sempre foi de dormir, é uma coisa. Se ele passou a querer dormir muito, já é o sintoma. Então, sempre observando o comportamento. Outro sintoma é o problema psicomotor, é a agitação ou o retardo psicomotor. Vai depender também da personalidade. Ele pode ter agitação, ficar agitado o tempo todo, ou ele pode ter o retardo psicomotor. E aí ele não evolui. Ele passa a apresentar um retardo psicomotor. Outro sintoma, perda ou ganho excessivo de peso. Também depende da personalidade. Uma pessoa que apresenta ganho de peso é porque ele passa a comer muito. E uma pessoa que apresenta perda excessiva de peso é porque ele parou de comer. Isso é sintoma também de depressão. A pessoa de repente não tem mais prazer pelo alimento. Ele não tem prazer por nada. Então ele passa também a não ter prazer por alimento. E aí ele não quer se alimentar, falta o apetite. Ou, dependendo da personalidade, ele vai para o alimento e come. É sintoma da depressão. Também você vai observar a normalidade da pessoa. Se a pessoa comia sempre muito, ou se a pessoa passou a comer muito. A diferença nisso aí. Outro sintoma, que é pior, e aí já é um grau elevado da depressão, é a ideia recorrente de morte ou suicídio. A pessoa deseja morrer, porque ela não está mais querendo viver. A vida não lhe dá mais prazer. Ela não sente prazer pela vida. Então, o que ela quer? Morrer. Então, um outro sintoma, e aí já é o mais forte da depressão, é o desejo recorrente de suicídio. E prestem atenção no que eu vou dizer. Se alguém fala brincando, eu queria morrer, eu desejo morrer, não é brincando. Por trás de uma brincadeira tem um fundo de verdade. Ninguém deve desejar a morte, nem brincando. Então, se você percebe, se você ouve alguém levando ao desejo de suicídio, mesmo que seja brincando, essa pessoa está pontuando algo sério e você deve ouvir esta pessoa. E se esta pessoa precisar de um acompanhamento psicológico, essa pessoa deve ser enviada a um acompanhamento psicológico, porque o desejo recorrente do suicídio já é o pico da depressão. Ok? Boa noite, Pai do Senhor. Gente, hoje, como vocês sabem, é a prova de psicologia.